Sejam todos bem-vindos ao nosso Growcast. Eu sou a Cristiane Alves e esse é o nosso 7º episódio. E o episódio de hoje é sobre adaptação escolar para bebês. Bom, para conversarmos sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a Márcia e a Mariana do Entrelaçar. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Vocês poderiam, por favor, se apresentar, falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês? Sim, podemos começar. Eu sou a Mariana Portilho, sou educadora aí há mais de 30 anos, né? Trabalhei nas instituições privadas em São Caetano, sou formada em pedagogia, pós em psicopedagogia e desde o ano passado estou com a Márcia no Entrelaçar, né? Assessoria pedagógica e formação de educadores. Ótimo. Bom, eu sou a Márcia, fiz também pedagogia, na verdade fiz magistério. Não queria contar, mas fiz. Já revelou, hein? Já revelei. Então, comecei com magistério, a pedagogia, psicopedagogia. Trabalhei muito tempo como professora em escolas privadas também. Depois eu fui para a coordenação, aí fiz, né, pós em gestão também. Viajei bastante para conhecer outras escolas, outras realidades. Então, já conheci escolas, né, na Itália, na Argentina, no Peru, porque sempre ajuda a gente a pensar e a se inspirar nas nossas escolas brasileiras. Uau! 2 profissionais de peso aqui, hein? O papo vai ser muito bom, certeza. Sim. Bom, a adaptação escolar dos bebês é mais do que uma apenas transição de cuidados. Essa etapa pode ser uma jornada emocionante e recompensadora para todos os envolvidos. Bom, então vamos lá, meninas. Primeira pergunta aqui para vocês, né? Como estabelecer uma rotina de adaptação suave para a adaptação dos bebês? Vamos começar? Pode. Bom, quando a gente fala de adaptação, né, todo mundo, os pais já ficam, né, sempre muito ansiosos, né, para o que vai acontecer. Então, quando a gente fala de adaptação escolar, né, a gente está falando ali de começar a vida do bebê no espaço coletivo. Né? Então, eu sempre costumo dizer, a criança sai do espaço individual para o coletivo, né? E como os pais se preparam para isso, né? Como a escola se prepara para isso. Então, a gente costuma sempre dizer, né, da importância do acolhimento, né? Da família acolher este bebê e de entender que este bebê, né, está indo para uma escola e que vai ter ali uma vida, né, uma rotina diferente da que é em casa. Sim. Algumas coisas parecidas, sim, mas ela amplia um pouco, né, este olhar para o mundo. Então, a importância das famílias, né, se prepararem para isso, né, conhecer a escola, né, fazer uma conversa com a escola também, contar sobre este bebê, sobre a rotina deste bebê, né, e preparando o bebê também para essa, né, para esse desmame, né, vamos dizer. Quando o bebê chega na escola, ele também precisa estar preparado para isso, né? A minha mãe ou meu pai, eles vão me deixar neste lugar, né? Então, como eu chego neste lugar? Então, as famílias têm que ir se preparando neste sentido também, né? De como traz, né, este bebê para a escola, né? De como eu entrego este bebê para a educadora que está ali esperando, né, para acolher este bebê. Então, é assim, é uma escolha da família pela escola, né? É uma preparação da família com este bebê. Porque eu falo em preparação também, porque muitas famílias acabam... O bebê nunca ficou com ninguém, a não ser o pai e a mãe. Às vezes, uma avó, né? Então, a importância de preparar também este bebê, né? De quando eu saio de casa, eu vou deixar com uma avó, eu vou dar tchau, mas aquele bebê vai saber que eu vou voltar, né? E essa importância é porque quando eu chego na escola, eu também vou dar tchau para o meu bebê,
e daqui a pouco eu volto. E ele vai entendendo, né, os sinais do que aquilo representa. Então, é uma preparação, assim, da família, né, a preparação da escola para receber este bebê, né, isso a escola, né, já está super preparada, mas é sempre receber aquele bebê que está chegando, né, para uma adaptação. Então, são várias questões ali que a gente tem que ir pensando. E uma dica para os pais é sempre o quê? Conversar com a escola, trazer os anseios também, né? Para se preparar também para este momento, né? Porque a escola também vai ajudando, assim, o bebê a se preparar e a entender e a se sentir mais seguro também. Quando a família está segura, né? Automaticamente o bebê também vai ficar. Isso não quer dizer que a adaptação vai ser fácil também. Né? A gente tem adaptação, cada bebê é de um jeito, né? E a adaptação de cada criança é de um jeito. Sim, é única, né? É única. Eu gostei bastante do que você disse em relação à preparação. Sim. Porque nós, adultos, né? Assim, achamos que os bebês não entendem, né? Não sentem. São apenas bebês, né? Mas realmente isso se faz muito importante. E você trouxe um exemplo tão simples, né? Eu preciso preparar o meu bebê. Então eu vou sair e vou deixar com a avó, né? Parece algo tão simples e natural, mas já representa uma preparação para esse bebê, né? Para ele estar... para ele entender que existem momentos em que ele está presente com a mamãe, com o papai, mas também momentos em que ele estará sozinho. Sem eles também, né? E tá tudo bem, né? E essa é uma preparação super importante. Sim, né? e é um processo, né? Eu acho que sempre trazer adaptação com a questão do acolhimento, que é um processo. Existe um procedimento também, porque tudo isso a gente aprende, não é algo que os pais também já sabem. Então, a gente precisa dar todas essas dicas. Acho que como escola é fundamental esse acolhimento e todas essas dicas que a gente possa realmente dar para que seja o mais tranquilo possível. Porque foi uma escolha, né? Os pais hoje, eles tratam muito de saber sobre a escola, qual será a escola, qual é o ambiente, existe a visita. Muitas vezes os pais, quando vão visitar o berçário, eles perguntam, eu preciso trazer o meu bebê para ele conhecer? Num primeiro momento, não é necessário, né? Eu acho que sempre é importante que a família tenha isso muito certo, né, na cabeça deles. Uma vez que a escola está escolhida, aí sim, aí eu acho que é importante levar a criança, levar o bebê para conhecer, para já começar a sentir, né, os barulhos, o ambiente. Então, realmente é um processo delicado e cada criança é uma criança, não tem jeito. E cada família é uma família. Eu queria até falar de alguns exemplos que nós tivemos lá na escola, né? Enfim, nós já tivemos muitas adaptações lá, graças a Deus. E continuando com o gancho dessa preparação, né? Então, nós realmente percebemos que existem bebês que chegam melhor preparados, né? Já estão habituados a ficar com, por exemplo, os avós ou com os tios, né? Estão habituados, por exemplo, à mamadeira, né? Estão habituados, enfim, a ver pessoas diferentes, né? Como também tem crianças, bebês que chegam na escola que saíram diretamente do aleitamento materno para a escola. Então, ele chega num ambiente diferente, com pessoas diferentes, de repente existe uma mamadeira sendo colocada na minha boca, que eu não sei o que é, né? Então, são muitas coisas para um bebê. Eu até brinco que o trabalho do bebê é desafiador, né? Com certeza. Porque em um ano, olha o quanto de coisa ele tem que aprender, né? Então, achei extremamente importante o que você trouxe. E eu acho que vale a pena as famílias refletirem sobre isso, né? Sobre o quanto, desde pequeno, eles estão preparando os filhos para o mundo. Porque isso é preparar para o mundo, na verdade. Exatamente. Porque o mundo se abre. Sim. Né? Eu vou para um mundo muito maior, com pessoas diferentes. Como a Mariana falou, né? O barulho. Às vezes a gente não para pensar nisso. O bebê dorme no silêncio
Total. Escuro, silêncio. Chega na escola, é o coletivo, né? Cada um tem ali o seu, né, o seu lugar de descanso, de dormir, mas é diferente. Tem o barulho, tem o movimento, tem outras pessoas, né? Tem choros, né? Então, tudo isso tem que ser preparado mesmo, né? Tem que ser pensado antes. Isso é um papel da família. Né? A escola pensa, assim, de como receber esta criança, de como acolher esta criança. E a família também precisa pensar desta criança para o mundo, né? Nossa, excelente. Excelente reflexão, viu? Bom, falando um pouquinho, então, sobre o papel da escola, né? Então, nós comentamos sobre a importância dessa preparação em casa. E depois eu quero comentar um pouquinho mais sobre isso, com foco mais nos pais, né? E a escola, né? A Grow Up trabalha com a adaptação gradativa. Nós acreditamos que essa é a melhor forma de receber a criança, né? E eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre os benefícios de fazer uma adaptação gradativa e não simplesmente levar a criança, deixá-la dentro do período que foi previamente contratado e segue a vida, vamos dizer assim, né? Acho que eu, né, vou começar. É importante, sem dúvida, que ela seja gradativa, e acho que os pais, eles têm que ter isso já em mente, né? Que esse processo de adaptação, ele acontece dessa forma e já combinado, né? No ato aí de toda a contratação. Por quê? Porque realmente fazer essa adaptação gradativa só traz benefícios. Porque aquele momento em que ela vai, que ela fica uma horinha, foi um momento em que ela pôde escutar os barulhos e conhecer as pessoas, um primeiro momento dela dentro da escola. No dia seguinte, com mais um tempo, a gente vai tentando, por exemplo, introduzir alimentação. Então, de repente, um momento de mamadeira, um momento ou de almoço, e depois a gente vai gradativamente aumentando isso para que ela vá entendendo como que é essa rotina. Então, os pais, é de extrema importância que eles entendam que isso faz parte e que ela só traz benefícios, né? Por quê? Porque essa graduação faz com que aos poucos a criança vá entendendo que ela está num ambiente diferente, que não é a casa dela, que as pessoas que estão interagindo ali com ela não são os pais, são outras pessoas, mas que estão preparadas, né? E esse acolhimento acontece desde a recepção da escola, né? A portaria. Quantas crianças a gente não fica depois sabendo que só entra com o tio da portaria, né? O tio do portão, o porteiro. Entra, precisa entrar com ele até, né? Dentro do espaço do berçário. Então, a escola está toda preparada para isso. E dos pais também, saberem que isso faz parte da adaptação e do ingresso, né? Da criança na escola. Eu acho que tem uma coisa importante também, como a Mari falou, eles vão se adaptando à rotina, né? Então, como eu chego à escola, depois o que acontece, né? Então, ela vai entendendo toda a rotina dela escolar. Então, aos poucos, ela vai entendendo. Por isso, da importância desse horário gradativo, né? As famílias, às vezes, né, falam, nossa, mas como eu vou me organizar? Como que eu vou fazer? Então, uma dica para os pais, né? É a questão de se organizar no horário. Porque daí ela vai entender, a criança vai entendendo esta rotina, que aos poucos vai se ampliando, que eu vou tendo ali a minha mamadeira, o meu almoço, né, o meu lanche, conforme eles vão crescendo, jantar, enfim, então vai ampliando esta rotina. Uma questão também importante, porque muitas vezes a criança chega na escola, né, e ela não chora. Não. Ela fica super bem. Sim, né? verdade. Entra bem, mesmo o bebê, ou mesmo um pouquinho maior, 1 ano e pouquinho, por exemplo, né, que já vai entendendo, já vai, né, reconhecendo as pessoas, né? Então, dessa importância de entender que às vezes a criança não vai chorar no início. Sim. Ela vai chorar muito depois. Sim. Então, dessa importância de aos poucos ela ir entendendo como funciona a escola.
né? Isso é importante também a gente pensar, porque às vezes ela vai chorar depois de um mês. E aí sempre a família fala, nossa, aconteceu alguma coisa. E não, ela entendeu a rotina, entendeu que é ali que ela vai ficar. Caiu a ficha. Caiu a ficha, exatamente. Pronto, agora eu já sei, não quero mais. Agora eu sei, eu não quero mais ir para a escola. E aí a gente vai acolhendo esta criança, né? Quanto escola, né? Quanto educadores, acolher essas crianças e as famílias. Sabe né? que nós já tivemos alguns casos assim? Sim. A primeira semana incrível, Super bem. segunda incrível, aí na terceira chora. E realmente gera insegurança, porque a família vai questionar, poxa, aconteceu alguma coisa. Desestrutura. Se ela estava tão bem, de repente começou a chorar, porque tem algo acontecendo. Algo aconteceu. Né? Mas é lembrar que cada criança tem o seu tempo, tem o seu momento de entendimento também, né? Então acontece sim, viu? E bastante, eu diria. Já passamos bastante. casos, Já assim. passei por muitos casos. Sim. Depois de 1 mês, 2 meses, a criança começa a chorar. E às vezes assim, começa a chorar para entrar na escola, Sim. para entrar. E aí a gente tem que achar estratégias para isso. Uhum. Ou, né, entra super bem quando se dá conta que está ali, começa a chorar. Então é tudo uma forma de acolher e de entender esses sentimentos também, né? Porque eu sempre falo que é uma mistura de sentimentos, Sim, verdade. né? A adaptação é isso, para todos, para os educadores, para as famílias, para a criança, né? Então, E é um vínculo que está sendo estabelecido. exatamente. E construído, E né? construído. Eu falo que quando você escolhe uma escola, você faz uma aposta, Sim. né? Então você tem muitos critérios. Os pais, como você mesma comentou, os pais eles estão realmente buscando, pesquisando mais. Sim. Eles estão mais criteriosos na escolha da escola, Verdade. né? Então quando eles decidem pela escola, ainda não existe um vínculo de confiança, né? Então eu falo que é uma aposta. Sim. Essa escola vai dar certo, né? Porque cumpre com tudo aquilo que eu tenho de critério, né? Mas realmente é o tempo, é o processo acontecendo que esse vínculo, que essa confiança vai sendo construída também, Sim. né? E isso tanto do pai quanto do pai pela escola, a criança pela escola também, né? E a escola pela família, porque para nós também é receber uma família diferente, com uma dinâmica diferente, rotina diferente. Às vezes com uma cultura diferente, que influencia muito, né? Sim. Então é importante mesmo. Legal. Falando um pouquinho sobre a preparação dos pais, né? Então, nós comentamos que é importante preparar a criança, mas eu acho que vale a pena a gente comentar sobre a preparação dos pais também para esse momento, né? Não só a preparação psicológica, mas a preparação de rotina mesmo, né? Lá na escola, por exemplo, nós temos 2 perfis. Não, famílias que a mãe está em licença maternidade e ela vai retornar ao trabalho. E tem a família que a criança já está um pouquinho mais velha, chega com 9, 10 meses, 1 aninho. Então, a mãe já tem uma dinâmica diferente ali e decide colocar na escola, né? Essa mãe que vai retornar ao trabalho, normalmente ela busca com antecedência, né? E ela pede para iniciar, ela mesma já chega com a intenção de iniciar essa adaptação antes, porque ela quer acompanhar. Mas também tem aquela mãe que já está trabalhando, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como que as famílias podem se preparar para isso, tanto na parte emocional, quanto na parte de estrutura de casa, de família mesmo, né? O que eles precisam pensar, quais são os ajustes interessantes que eles precisam fazer dentro da rotina para eles poderem acompanhar e fazer dessa adaptação um sucesso. Sim. O que eu penso, assim, primeiro, a família escolheu a escola, né? Estou decidida pela escola, né? É pensar assim, o tempo que eu tenho,
né? Como que vai ser este meu tempo? Então, por exemplo, a mãe que vai voltar para o trabalho, pensar, eu volto em tal dia, então 15 dias antes eu começo essa adaptação para eu pegar as 2 primeiras semanas, né? Então acho que isso é importante, né? Pensar, então eu começo 15 dias antes, eu consigo acompanhar e depois já pensar se a criança ainda não se adaptou, ainda está no processo, ainda está naquele processo, né, do tempo ainda gradativo, eu preciso ter uma segunda pessoa, é o pai, né? É uma avó, é a babá, né? Quem vai ser essa pessoa que vai substituir a mãe, né? É sempre importante os pais participarem disso, até porque é um momento de criar vínculo também com a escola, né? Então, eu acho que sempre pensar assim, que tempo eu tenho, né? Nunca pensar em cima da hora, porque isso é injusto com as crianças, né? Porque eu coloco, e aí uma vem buscar, o outro vem... Que às vezes acontece. Sim, acontece. A gente sabe disso, né? Nunca é perfeito, né? Mas pensar sim neste tempo, né? O tempo que eu tenho para adaptar e ficar na escola, ajustar o trabalho, né? Então, de repente, eu vou começar, mas eu consigo hoje fazer, trabalhar da escola, né? A escola tem um espaço para mim? Elas já perguntam isso. Abre o computador, fica lá trabalhando. Já aconteceu, hoje eu também já vivi. Hoje é possível, né? Então, você está ali presente, né? Isso para o bebê é super importante, né? Essa organização. Organização de rotina de casa também, né? Então, como que o horário que eu vou levar o bebê, como que eu vou me organizar, né? Então, meu filho mama 7 horas da manhã. Mas 7 horas tem que estar na escola já, porque é o horário que ele vai entrar. Então, eu vou ter que me organizar nesta rotina, né? Então, rotina de alimentação em casa, a rotina da mamadeira, né? O quanto é importante, como a Cris comentou, né? Às vezes chega e você coloca uma mamadeira na boca da criança que ela nunca tomou. Sim. Né? Então, os pais, acho que precisam se organizar, né? Olha, o meu filho, minha filha, vai para a escola, então eu preciso organizar toda a rotina da casa, a rotina do meu trabalho, né? Os meus horários, né? Quais são os horários? Quem consegue buscar? Quem consegue levar? Se não sou eu, como mãe, ou o pai, né? Então, eu penso que isso é fundamental. Fazer a organização, um planejamento mesmo, né? Do horário que eu vou levar, do horário que eu tenho que dar esta mamadeira, ou eu vou levar só à tarde, então eu tenho que dar o almoço. Essa criança dorme depois do almoço, o que eu faço? Não deixe a criança na escola dormindo, se possível. Mas às vezes vai acontecer, mas principalmente no período de adaptação. Então, é uma organização da família, sim, organização de horários, de alimentação, organização com o trabalho. Né? E é importante, né, que os pais também saibam que trazer a rotina da escola para casa também é muito bacana, né? Se na escola eles têm o lanche ou a fruta, vai 9 horas, 9h30, que isso também aconteça em casa, para que não fique uma ruptura muito grande, mesmo depois levando em conta toda a rotina, né? Porque o bebê tem realmente, né, aquela rotina. E hoje a gente tem os pediatras que seguem às vezes de 3 em 3 horas, ou é a livre demanda, né, de acordo aí com cada pediatra, cada linha. Mas eu acho que é super importante que a gente traga essa rotina da escola para casa, para que não fique, né, principalmente nesse processo de adaptação. Sim, a criança desregula, né? Isso. A criança desregula. A gente percebe. Isso são gatilhos, né? Para um choro, para uma adaptação que talvez não seja tão efetiva no primeiro momento. A gente percebe, e não somente com as crianças em adaptação, mas agora eu vou falar das crianças no geral. Que segunda-feira é um dia mais complicado. Passaram sábado e domingo, né? Boa parte com uma rotina diferente, né? Então a gente brinca que segunda é sempre uma adaptação, né? Porque eles acabam, enfim, eles chegam um pouquinho desregulados de casa, né? Então acho que é muito importante realmente o máximo que puder, né? Obviamente que cada família tem a sua dinâmica. Trazer mesmo esses horários para casa, porque
a criança, independente de ser bebê ou não, né, ela precisa da rotina. Sim. E ela sente falta, né? Isso mesmo. Principalmente quando a gente fala de crianças muito pequenas. Porque eles terão muito tempo ainda depois pela frente, né? Para poder ter uns horários mais flexíveis. A gente sabe, né? Nós temos filhos, né? A gente já viveu tudo isso. E não adianta. Quando você tem os teus filhos pequenos, você abre mão de muita coisa. Inclusive de horários tão flexíveis. Né? Precisa ser dessa forma. Eu penso que a rotina, né, vai estabelecendo, assim, a criança, o bebê, ele não tem a noção do tempo também, nenhuma, né, mas ele vai entendendo alguns marcos cronológicos, né, que é o momento que eu chego na escola, como está a escola, né, o momento que eu tomo a mamadeira, isso em casa também, o momento do almoço, né, então são marcos importantes e que vão trazendo a segurança também para o bebê, né, então da importância de ser em casa, né, e na escola também, então quanto mais se aproximar, melhor. Ótimo. Bom, eu queria falar com vocês sobre o choro. O choro faz parte da adaptação, né? Eu até brinco, eu falo, não podemos prometer que não vai chorar. Exatamente. Porque o choro, ele faz parte desse momento, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre como tanto a família quanto a escola. Acho legal a gente também trazer algumas dicas para a escola. Nós temos educadores que assistem o nosso Growcast também. Quais são as dicas que são assim efetivas, né? Dicas efetivas para auxiliar a criança nesse momento do choro e não fazer com que esse choro descompense a gente, né? Porque o adulto não sabe lidar com o choro, né? Não. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Então, primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que essa criança ainda, ela encontra formas de se comunicar. Então, ela não fala, né? E muitas vezes o choro comunica, né? Então, acho que, em primeiro lugar, eu acho que é ter isso muito claro, até para não se desesperar com esse choro. A importância da escola é estar preparada, né, para a chegada dessa criança na escola, com um ambiente que seja acolhedor, com todas as possibilidades, né, com os materiais, né, os brinquedos, o ambiente, isso é fundamental, né? E no caso, por exemplo, dos pais, já sempre trazer algo positivo da escola, né? Aquela questão da alegria, né? Da leveza, de ir para a escola, de trazer para a escola um lugar gostoso. Ai, que gostoso, esse caminho que eu faço de casa até a escola. Como é que eu posso fazer desse momento um momento bacana, né? Uma música, a gente vai conversando, e isso vai trazendo essa leveza e essa alegria de chegar na escola, né? Ao chegar na escola, a importância da escola estar preparada, né? Desde o porteiro, da recepcionista, da professora, onde que eu recebo esse bebê? Eu deixo que os pais levem até o berçário, ou essa berçarista já aguarda para pegá-lo na portaria? Então, tudo isso realmente tem que ser bem pensado, tem que ser bem, né, organizado, porque realmente é um momento, eu acho que a hora do choro é um momento complexo, é um momento difícil. Como você mesmo disse, Cris, nos deixa agoniados, porque a gente quer resolver, a gente não quer que eles chorem. Então, saber entender esse choro, e a gente vai entendendo com o tempo, né? Mesmo primeiro como pais, né? E depois como educadoras, a gente também vai entendendo se há um choro de sono. Então, assim, será que essa criança dormiu bem? Será que ela não dormiu? Será que ela já foi alimentada em casa? Não foi? Já fizeram a primeira troca? Não fizeram? Então, assim, existem uma série de questões que a gente sempre precisa levantar para poder entender de que choro que a gente está falando. É o choro de um colo, né? De se aconchegar um pouquinho mais, de ter que sair daquele ambiente, dar uma volta pela escola. Existe algum outro lugar que ela se identifique mais ou que ela goste, né? Que não seja ali no berçário, porque nesse momento da adaptação, a gente joga aí com todas as cartas. Todas as cartas. Vale tudo. Lá na Grow Up, nós temos como parte do processo, né, principalmente na primeira semana, e a depender de como a criança também está respondendo à adaptação,
nesse momento da chegada, a gente sempre pede para a berçarista vir. Né? Então, a criança ela precisa ter alguém como referência. Ela tem que se conectar com alguém, né? Então, nós pedimos para que a berçarista venha para recebê-la e até para criar o vínculo com a família também, né? Normalmente a mãe ou o pai acompanham, enfim, e para levar a criança para dentro, né? E nós também usamos dessa estratégia, né? Às vezes entra chorando e a gente não leva direto pro berçário, né? Como lá é um espaço que tem bastante árvore, natureza, é bem colorido. Então a gente leva pro externo, né? Porque o externo chama mais atenção e parece que acalma mais também, né? E até porque a criança vai fazendo a leitura desse espaço também, entendendo como funciona tudo isso, né? Sim. Bom, a adaptação, ela não tem um prazo, né? Não dá para falar assim, olha, eu te garanto que em 5 dias está adaptado, né? Não tem um prazo estabelecido, é de cada criança, né? Então tem criança que, por exemplo, vocês vão identificar ainda, né? Nós, no tempo que a gente fez, nossa, nem parece que é uma adaptação essa criança. Porque fica bem, não chora. E aí não quer dizer também que a gente não precisa acolher esta criança e a família. Ou ainda considerar que está em adaptação. Ou ainda considerar que está em adaptação e que vai chorar depois. Mas tem criança que não, que passa por este processo muito tranquilamente. Provavelmente também foi uma preparação muito mais cuidadosa por parte da família, né? A criança é mais segura. Então já vem com essa segurança para a escola. E a escola também transmite essa segurança e aí é muito mais fácil. Tem criança que chora desde o início, que eu particularmente falo que é o melhor. Chora no primeiro dia, no segundo, no terceiro. No quarto ela começa a entender, ela vai entendendo quem são as pessoas. Nós também, automaticamente, como a Mariana falou muito bem do choro, nós vamos entendendo este choro. E a família também vai comunicando, né? Ai, tá chorando porque eu acho que já tá com fome. Ai, está chorando porque eu acho que já é o momento de trocar a fralda. E o professor também vai pegando isso, né? Mas é dessa importância do choro. Então, particularmente, eu gosto do choro no início, porque gradativamente a criança vai se adaptando. E tem criança que chora por muito tempo, né? Então a gente conhece crianças que choram assim a educação infantil inteira para entrar na escola, por exemplo, mas fica super bem. E que a família entende que é o momento da despedida, que é o momento da criança, que é um sentimento que ela tem ali naquele momento, né? Mas não dá para prever, né? Tem um tempo? Não, é uma pergunta de 1 milhão. Não tem. Eu sempre falo para as famílias, né, quando eu orientava nas escolas, gente, não tem um tempo, eu vou estar mentindo se eu falar, ó, em 1 semana está tudo adaptado, a criança estará adaptada, o bebê, enfim, não. Mas eu acho que, lógico, é a pergunta do 1 milhão mesmo, mas eu acho que também tem algumas dicas que a criança também vai dando de que a coisa está caminhando positivamente, gradativamente e avançando. Ótimo, faz são. Então, assim, quando ela já come na escola, acho que o fato dela se alimentar, aceitar a alimentação, né, de outra pessoa, isso é muito bom. Eu acho que é uma dica de que ela já está considerando a escola como algo parte da vida dela, né? Quando é um choro muito pontual, né, da despedida, que depois ela fica bem lá dentro. Fecha a porta. Lá na escola a gente fala, nossa, fechou a porta de vidro, parou. E aí entra a questão uma chavinha. Isso mesmo. Aí entra o vínculo de confiança que a família tem com a escola e que dá essa credibilidade e acredita que realmente isso é possível. Hoje em dia a gente tem, né, na minha época ainda não tinha muita questão da filmagem ou de WhatsApp, era o telefone mesmo, né? Eu ligava e falava, ela está bem. E da mãe acreditar que realmente estava tudo bem e que a adaptação estava acontecendo da melhor forma possível. Então, eu acho que essa
questão da alimentação, quando ela começa a interagir com outras crianças, né? Que ela se permite ali no ambiente do berçário estar próxima de outras crianças, que ela consegue sair do colo da berçarista e ir no colo de outras pessoas, né? Eu também acho que isso é bacana da gente sempre levar em conta. E das famílias também sempre saberem que o berçário, isso até, né, a gente sempre comenta, o berçário é uma fase da escola, né, é um ciclo, é um grupo da escola que sempre está em adaptação, né, porque o ano letivo escolar é diferente para eles. Você tem o ano todo crianças entrando e chegando no berçário. Verdade. Então, a adaptação é um contínuo, né? Então, isso também é importante, tanto a escola saiba, né, disso, tenha isso com muita clareza, e também os pais, que então sempre, né, vai ter criança chegando, chorando, e que isso faz parte, né? Porque a escola tem esse, o universo da escola é assim. Isso mesmo. Sim. Eu acho que as professoras também, né? Porque a adaptação, ela é um processo delicado, a gente sabe, né? Então, você olha para a criança e fala, beleza, ela tá bem, tá adaptada, aí chega a coordenação e fala assim, segunda-feira tem uma nova criança chegando. Ela fala, ai meu Deus, tudo de novo, vamos lá. Tudo de novo. Tudo de novo, né? E querendo ou não, realmente mexe com a rotina, mexe com as crianças, com as pessoas, né? E então, as crianças sentem, né? Às vezes tem aquela criança que acaba sentindo um pouco mais e volta a chorar. Sim, verdade. Né? Então aí você tem que administrar todo esse... né? Essa questão do choro também ali na... Verdade. Bom, tudo bem que não existe um prazo, né? Isso nós já sabemos, e os pais eu tenho certeza que já aceitaram isso. Mas existem situações que passam um pouco do esperado, né? Porque a gente tem conversado aqui de situações que são esperadas, tá dentro do esperado, né? Mas também existem situações que passam um pouco, né? Então, pensando nessas crianças que estão, assim, com mais dificuldade na adaptação, qual é a dica que vocês dariam tanto para as famílias quanto para as escolas? Como que isso pode ser conduzido? Por que eu pergunto isso? Porque existe uma grande tendência dessa família desistir. Sim. Né? Porque não adapta. Não suportar, né? Então, essa eu vou te situação. tirar. Aí, enfim, pode atrelar diversos fatores, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, de como que a gente pode conduzir, tanto no âmbito casa quanto escola, nessa adaptação mais desafiadora, vamos dizer assim. Olha, eu penso, é bem desafiadora, até para dizer. Mas eu começaria pela escola. Tá. Não que é a escola culpada disso, não. Mas assim, a escola chamar esta família. Tá. Porque para acalmar esta família também e tentar entender, né? Olha, chora na hora de entrar. Então, quais estratégias? Então, criar, eu acho que daí é família e escola junto, né? Eu começo pela escola porque eu falo a escola tomar esta iniciativa de trazer a família, porque às vezes essa família precisa ser acolhida também, para este bebê se sentir seguro também neste espaço, né? Então, entender, né? Trazer situações ali, né? Do que está acontecendo na escola, a família do que está sentindo em casa. E aí, lógico, a escola já se prepara com quais estratégias, né? Vamos tentar tais estratégias, né? Como se é no momento da entrada, então, olha, a educadora vai ainda continuar pegando lá. Ou vamos tentar alguém da portaria, né? Que tenha já esse vínculo, que estabeleceu. Vamos ver se ele consegue levar. Né? Então, criar estratégias junto com a família. Por que eu falo da escola chamar a família? Porque eu acho que uma conversa sincera, né? Uma conversa que, puxa, eu tive uma questão com uma criança uma vez que a gente descobriu que ela chegava chorando porque a mãe tinha tirado a mamadeira da manhã dela porque achava que ela tomava na escola. E na escola era o lanche às 9 e ela entrava às 8. Então fez muita diferença essa mamadeira. Não, gente, foi assim um pulo, sabe? Quando a gente descobriu, e olha, foi só através de uma conversa.
E né? Que daí e resolvemos a questão da entrada da criança não chorar mais. Uma coisa muito simples. Quer dizer, lógico que às vezes não é tão simples assim, né? Então, por isso que eu acho que uma conversa sincera, aberta, com estratégias, com tentativas, né? Porque tem crianças que realmente são mais desafiadoras, né? E demoram para se adaptar e para entender todo aquele contexto. Então, acho que sempre uma conversa sincera com a família é importante, né? Escolhe família junto ali para também estabelecer algumas estratégias, porque eu penso sempre que a família tem que fazer a parte dela e a escola também, né? Em conjunto. Então, acho que essa é uma das estratégias, eu acho que maior, assim, porque é de cada criança. Né? Então, que nem do leite, foi resolvido, né? Ah, mas a criança entra bem e depois chora. Então, vamos entender por que ela está chorando? Olha, a gente acha que pode ser por isso, por isso, por isso. Vamos fazer tentativas, né? A mesma coisa a criança que às vezes começa a chorar e está próximo ao almoço. De repente, essa criança que ainda está em adaptação, dormia antes do almoço e na escola não está dormindo mais. Né? Então, o que a gente pode fazer para tentar ajustar isso, né? Junto com a família? Então, eu acho que sempre uma conversa sincera de como está, né? Trazendo a família. Eu gosto muito daquela coisa, vem dar uma espiadinha, né? Porque às vezes a criança chora, para a família também se sentir segura, porque eu acho que também a questão da segurança da família ajuda muito, né, a criança estar segura. E a mesma coisa da escola, quando o educador está seguro, ele sabe o que ele está fazendo, ele também vai acolher esta criança de uma maneira diferente e achar estratégias, né, e tentativas, porque eu sempre brinco, é uma caixinha de surpresa. Não tem jeito, e às vezes cada a família tem uma reação. Exatamente. Né? E às vezes a família fica só com um recorte, né, do que acontece nesse processo de adaptação. E essa conversa com a escola dá a possibilidade do pai entender que não é só aquele recorte, né? Que existem outras situações em que ele está bem, ou que precisam melhorar, ou que a gente precisa encontrar outras estratégias. Às vezes a criança vai para a escola e ela começa também a ficar doente. Então, no processo de adaptação, fica doente, tem que ficar em casa mais um tempo. E isso, o tempo também vai correndo, né? E aí, o quanto a escola também, o quanto a família está preparada para isso. Porque as crianças realmente, elas ficam, não tem jeito. Elas estão em contato com outras crianças. Principalmente nesse momento de berçário, Exatamente, é isso mesmo. Ou, às vezes a família vai viajar, né? Tá no processo de adaptação, terminou a adaptação, tá tudo bem. E a gente tinha uma viagem programada. Isso é uma dica para a família, não programar a viagem. Bem lembrado. Viaja, e aí depois a gente tem que começar tudo de novo. A criança que fica período integral, será que neste momento ela precisa mesmo, a família precisa que ela fique um período integral? Vamos pensar num semi-integral ou num meio período, e depois a gente retoma a ideia do integral? Então é isso, eu acho que a conversa sempre vai ajudar a trilhar aí novos caminhos e novas possibilidades para essa criança dentro da escola. Eu acho que abrir, né, este caminho com a família, né, da conversa, porque a família também traz, né, esses anseios antes da família tomar esta decisão de tirar a criança da escola, né, porque às vezes a família tira a criança da escola, mas a criança estava bem, era um choro em alguns momentos, né, mas que a gente sabe que aquela criança está bem, está participando, está evoluindo ali na sua adaptação. Existe muita ansiedade, né? Então, a conversa, essa aproximação da escola com a família ajuda a diminuir um pouco a ansiedade, né? E mostrar, né, que estamos do mesmo lado, temos o mesmo interesse, né, em fazer com que a criança fique bem na escola, né? Então, isso é muito importante mesmo. Bom, vou falar um pouquinho da Grow Up, então, né? Nós atendemos crianças a partir dos 4 meses, então nós recebemos os pequenininhos, né? Então, nós temos o Baby 1 e o Baby 2 lá na escola. E na Grow Up a gente trabalha com essa adaptação gradativa, né, como eu já mencionei aqui, porque a nossa preocupação maior é o quanto essa criança, o bem-estar dessa criança, né? Eu falo muito para as famílias que
nós não queremos gerar nenhum tipo de trauma, né? Porque a criança, desde pequena, está vivenciando as situações, elas vão registrando tudo. E isso, de alguma forma, vai aparecer lá na frente, né? Então, respeitando realmente a individualidade, respeitando o tempo dela e buscando acolher tanto a criança quanto a família é a forma que nós entendemos. Não é a resposta de 1 milhão, mas é uma fórmula que nós entendemos que dá certo, que funciona, né? E também, vocês até comentaram que antigamente ligava, né? Olha, a gente liga para falar se tá tudo bem e tal. Um dos diferenciais da Grow Up é que nós temos câmeras, né? Então, as famílias podem acompanhar em tempo real o que está acontecendo, né? Que pode ser bom e pode ser ruim. Ou pode ser ruim nesse primeiro momento, porque ver o seu filho chorar, né, e não poder fazer nada também gera um desconforto. Sim. Né? Mas a nossa proposta é transparência. Né? Então, você pode acompanhar tudo o que está acontecendo, porque nós vamos realmente mostrar o que está acontecendo, né? E também a nossa equipe está sendo assessorada por vocês, né? A nossa equipe do berçário está recebendo aí todo o acompanhamento de vocês. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse trabalho, o que vocês estão fazendo lá, como é que está sendo esse trabalho na Grow Up. Pode falar. Bom, nós começamos, né, este trabalho com as educadoras do berçário, também entendendo e escutando um pouco a Cris, né, nas suas observações, né, e para melhorar, né? Hoje, eu sempre falo, os olhares estão para os bebês, né, para a primeira infância, né, a neurociências está aí para comprovar, né, o quanto os bebês, o quanto é importante esses primeiros anos de vida, né? Então, dessa importância, né, de trabalhar com a equipe da Grow Up. E então a gente está entendendo um pouco, conversando com as meninas de como elas trabalham, né? Então começamos aí a falar um pouco sobre o desenvolvimento dos bebês, né? Porque é tão importante, a gente estuda, né, na pedagogia, elas estudam, vocês com certeza nas reuniões estudam, mas é sempre importante a gente, né, se atentar a isso, né, os marcos de desenvolvimento, né, como eu lido com esses bebês no berçário, de que forma eu olho para este bebê, né, que concepção eu tenho de criança, de bebê, de infância. Então, de infância, então a gente está trabalhando isso com elas, até trazendo um pouco da infância delas. Né? Num determinado momento a gente conversou sobre a infância e elas foram resgatar, né? E da importância da gente trazer, né, isso tudo para a escola. E também a gente está pensando nos espaços, nos materiais, que tipo de material eu coloco, porque a gente entende que este ambiente é um terceiro educador, a gente fala, né, que está ali vinculado ao professor, ao auxiliar e um ambiente, a mesma coisa no berçário, né, as educadoras e o ambiente. Que ambiente eu quero para esses bebês, né? Que tipo de material eu vou oferecer? E aí a gente está falando de materiais não estruturados, né? Então a gente está vendo um pouquinho disso com elas. Inclusive ontem teve uma grande movimentação lá que eu presenciei. Ainda eu brinquei, falei, olha, elas vão ficar felizes, hein? Com certeza. Nós fomos, né? A semana passada tivemos aí, teve uma etapa de observação. As meninas já estavam, né, com tudo preparado. Fizeram a lição de casa direitinho. Que bom, né? Desde agosto, né? Desde agosto. Legal. Então tá sendo muito gostoso, é uma troca, né? Muito grande, porque a teoria, a gente tem, né? A teoria, trazer tudo na teoria é muito gostoso, faz parte, é importante, mas a prática, né? Do dia a dia, com as adaptações, com o choro, com a rotina, né? Os horários, né? A gente sabe que principalmente no berçário, os horários estão muito, muito atrelados a tudo que vai acontecer, né? Aos cuidados e tudo que vai acontecer dentro do ambiente. Mas está sendo uma experiência ótima, ótima, né, Márcia? E ficamos felizes que elas estão mobilizadas,
Porque a ideia é esta, né? A sim, gente se sim. movimentar e pensar, porque os bebês estão em movimento, né? Então. Eles estão ali, né? Então, Sim. que ambiente queremos para esses bebês? O quanto eu conheço desses bebês, né? Então, acho que é um trabalho bacana e a gente fica feliz de saber que estamos mobilizando, né? Sim. Movendo elas a pensar. Sim, é muito importante estar em constante desenvolvimento, né? Sim. Bom, meninas, eu quero muito agradecer a presença de vocês por terem aceitado o convite. E antes da gente terminar, eu gostaria que vocês comentassem onde encontrá-las, né? E comentassem um pouquinho sobre esse trabalho do Entrelaçar, porque nós temos muitos educadores que assistem e podem ficar curiosos, né? Dos trabalhos de vocês. Bacana. Bom, nós temos aí o Entrelaçar, né, assessoria e formação pedagógica, desde o ano passado, eu com a Márcia, já um tempo antes, já só com a Márcia, mas o nosso trabalho, o nosso foco principal é justamente a formação, né, nas escolas, e também nós temos o nosso espaço, né, fica lá em São Caetano, na Rua Amazonas, 2298. A gente tem também a nossa página no Instagram, né, @entrelacar. .assessoria. Então, a gente está sempre ali postando. Temos os encontros presenciais dentro do nosso espaço. E a gente trabalha muito com essa questão aí da educação infantil, mas hoje a gente também tem para séries iniciais, né? Alguns temas também a gente tem parceria com alguns profissionais que também tratam de questões de Fundamental 2, né? Quando a gente fala de educação de uma forma geral. Mas é um trabalho muito gostoso, muito gratificante, né? Acho que a gente vai e planta sementes, né? Sementinhas. O tempo todo a gente está nessa. É o que eu acho que é o que nos move, né? É o que nos impulsiona. A Márcia fala muito do quanto a gente gosta de afetar, né? As pessoas, as escolas, né? Acho que a gente acredita muito que a educação é um caminho extremamente importante, né? Na vida de um ser humano. Maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente que agradece. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.